O Vishnu Purana. Livro 6. Capítulo 1. Da dissolução do mundo, as 4 eras, o declínio de todas as coisas, e deterioração da humanidade, na era Kali. Maitreya, você narrou para mim, sábio ilustre, a criação do mundo, as genealogias dos patriarcas, a duração dos Manvantaras, e as dinastias de príncipes, em detalhes. Eu desejo agora ouvir de você uma descrição da dissolução do mundo, a época de destruição total, e aquilo que acontece no fim de um kalpa. Parasara, ouça de mim, Maitreya, exatamente as circunstâncias do fim de todas as coisas, e a dissolução que acontece no fim de um kalpa, ou aquela que acontece no fim da vida de Brahma. Um mês de mortais é um dia e noite dos progenitores. Anos de mortais é um dia e noite dos deuses. 2 vezes 1000 agregados das 4 eras é um dia e noite de Brahma. As 4 eras são a Krita, Treta, Dvapara e Kali, compreendendo juntas 12.000 anos dos deuses. As sucessões infinitas dessas 4 eras, de uma descrição semelhante, a primeira das quais sempre é chamada de Krita, e a última de Kali. Na primeira, a Krita, é aquela era que é criada por Brahma. Na última, que é a era Kali, uma dissolução do mundo acontece. Maitreya, Senhor Venerável, você pode me dar uma descrição da natureza da era Kali, na qual a virtude de 4 pés sofre extinção total? Parasara, ouça, Maitreya, uma descrição da natureza da era Kali, a respeito da qual você perguntou, e que está agora muito próxima. A observância de casta, ordem, institutos não prevalecerá na era Kali, nem aquela do cerimonial ordenado pelo Sama, Rig, e Ajurvedas. Matrimônios nessa era não serão de acordo com o ritual, nem as regras que ligam o preceptor espiritual e seu discípulo estarão em vigor. As leis que regulam a conduta de marido e esposa serão desconsideradas, e oblações para os deuses com fogo já não serão oferecidas. Em qualquer família que ele possa nascer, um homem poderoso e rico terá direito a se casar com moças de toda a tribo. Um homem regenerado será iniciado de toda e qualquer maneira, e atos de penitência que possam ser realizados não serão acompanhados por quaisquer resultados. Será escritura todo o texto que as pessoas escolham considerar desse modo. Todos os deuses serão deuses para aqueles que os adorarem. Deuses não reconhecidos receberão honra. E todas as ordens de vida serão igualmente comuns para todas as pessoas. Na era Kali, jejum, austeridade, generosidade, praticados de acordo com a vontade daqueles por quem eles são observados, constituirão retidão. Orgulho de riqueza, será inspirado por posses muito insignificantes. Orgulho de beleza será incitado por nenhum outro atrativo pessoal além de belo cabelo. Ouro, joias, diamantes, roupas, terão todos acabado, e então cabelos serão o único ornamento com o qual as mulheres poderão se enfeitar. Esposas abandonarão seus maridos, quando eles perderem sua propriedade. E somente aqueles que são ricos serão considerados por mulheres como seus senhores. Aquele que dá muito dinheiro será o mestre de homens. E descendência familiar não será mais um título de supremacia. Tesouros acumulados serão gastos em habitações ostentosas. As mentes dos homens estarão totalmente ocupadas em adquirir riqueza. E riqueza será gasta somente em satisfações egoístas. Mulheres seguirão suas inclinações, e serão sempre aficionadas por prazer. Homens fixarão seus desejos em riquezas, embora adquiridas desonestamente. Nenhum homem se separará da menor fração da menor moeda, embora pedido por um amigo. Homens de todas as classes vão se imaginar como iguais aos brahmanes. Só serão estimadas as vacas que fornecerem leite. As pessoas, quase sempre, estarão com medo da carência, e receosas da escassez fome. E por isso estarão sempre observando o aspecto do céu.
Elas irão, todas, viver como anacoretas aceitas, de folhas e raízes e frutas. E colocarão um fim em suas vidas por medo da escassez e penúria. Em verdade nunca haverá abundância na era Kali, e os homens nunca desfrutarão de prazer e felicidade. Eles comerão seu alimento sem ablução prévia, e sem adorar o fogo, deuses, ou convidados, ou sem oferecer libações funerais aos seus progenitores. As mulheres serão inconstantes cobiçosas, de estatura baixa, glutonas. Elas terão muitos filhos, e poucos recursos. Coçando suas cabeças com ambas as mãos, elas não prestarão nenhuma atenção às ordens de seus maridos ou pais. Elas serão egoístas, abjetas, e negligentes. Elas serão ralhadoras e mentirosas. Elas serão indecentes e imorais em sua conduta, e sempre se apegarão a homens dissolutos. Jovens, embora desconsiderando as regras de estudo, estudarão os Vedas. Chefes de família nem sacrificarão nem praticarão generosidade apropriada. Anacoretas eremitas subsistirão de comida recebida de camponeses. E mendicantes serão influenciados por consideração por amigos e companheiros. Príncipes, em vez de proteger, roubarão seus súditos. E, sob o pretexto de arrecadar taxas, pilharão os comerciantes da propriedade deles. Na era Kali cada um que tiver carros e elefantes e corcéis será um raja. Todo o que for fraco será um escravo ou criado. Vaizias abandonarão agricultura e comércio, e ganharão sustento por servidão ou exercício de artes mecânicas. Sudras, buscando uma subsistência por mendicância, e assumindo os sinais externos de mendicantes religiosos, se tornarão seguidores impuros de doutrinas ímpias e heréticas. Oprimidos por escassez e tributação, os homens abandonarão suas terras nativas, e irão para aquelas regiões que são boas para cereais mais grosseiros. O caminho dos Vedas sendo obliterado, e os homens tendo se desviado para a heresia, a iniquidade florescerá, e a duração de vida então diminuirá. Por causa de penitências horríveis não ordenadas pela Escritura, e dos vícios dos governantes, crianças morrerão em sua infância. Mulheres terão filhos na idade de 5, 6 ou 7 anos. E homens os gerarão quando eles tiverem 8, 9 ou 10. Um homem estará grisalho quando ele tiver 12 anos. E ninguém excederá 20 anos de vida. Os homens possuirão pouca inteligência, energia, ou virtude, e portanto perecerão em um período muito breve. Em proporção conforme a heresia se estende, assim, Maitreya, o progresso da era Kali, deve ser calculado pelos sábios. Em proporção como o número dos piedosos, que aderem às lições dos Vedas, diminui, conforme os esforços de indivíduos que cultivam a virtude enlanguecem, conforme o principal dos homens não se torna mais o objeto de sacrifícios, conforme o respeito pelos professores dos Vedas decai, e conforme consideração é aprovada para os disseminadores de heresias, assim os homens sábios podem notar a influência aumentada da era Kali. Na era Kali, Maitreya, os homens, corrompidos por incrédulos, se absterão de adorar Vishnu, o Senhor do sacrifício, o Criador e Senhor de tudo. E dirão: de que autoridade são os Vedas? O que são deuses ou Brahmanes? Que necessidade há de purificação com água? Então as nuvens produzirão chuva escassa. Então os grãos serão leves na espiga, e os cereais serão pobres, e de pouca seiva. As roupas serão feitas principalmente das fibras da sani, a palavra também significa meros trapos. A principal das árvores será a sami. A casta prevalecente será a subra. Painço milho miúdo será o grão mais comum. O leite em uso será principalmente aquele de cabras. Unguentos serão feitos de erva úsera Andropogão muricatum. A sogra e sogro serão venerados em lugar de pais. E o amigo de um homem será seu cunhado, ou um que tem uma esposa libertina. Homens dirão: quem tem um pai? Quem tem uma mãe?
Cada um nasce de acordo com suas ações. E, portanto, eles considerarão uma esposa ou marido dos pais como seus próprios. Dotados de pouca compreensão, homens, sujeitos a todas as fraquezas da mente, fala e corpo, cometerão pecados diariamente. E tudo o que é calculado para afligir os seres, vicioso, impuro e vil, será gerado na era Kali. Então alguns lugares seguirão um dever separado, destituído de estudo sagrado, oblações ao fogo, e invocações dos deuses. Então, na era Kali, um homem adquirirá por um esforço insignificante tanta eminência em virtude como é o resultado de penitência árdua na era Krita, ou era de pureza. Capítulo 2. Propriedades redentoras da era Kali. Devoção por Vishnu suficiente para a salvação naquela era para todas as castas e pessoas. Sobre esse assunto, Maitreya, você ouvirá o que o sábio Vyasa contou, já que isso é comunicado verdadeiramente por mim. Era uma vez uma questão de disputa entre os sábios, em que época o menor mérito moral obtinha a maior recompensa, e por quem ele era mostrado mais facilmente. Para terminar a discussão, eles foram até Veda Vyasa para eliminar suas dúvidas. Eles encontraram um Muni ilustre, meu filho, metade imerso na água do Ganges. E, esperando o fim das abluções dele, os sábios permaneceram nas margens do rio sagrado, sob o abrigo de um bosque de árvores. Quando meu filho mergulhou na água, e novamente ergueu-se dela, os Munis o ouviram exclamar: excelente, excelente, é a era Kali. Novamente ele mergulhou, e subindo de novo, disse na audição deles: bravo, bravo, Subra. Tu és feliz. Novamente ele afundou, e quando ele emergiu mais uma vez eles o ouviram dizer: bravo, bravo, mulheres. Elas são felizes. Quem é mais afortunado que elas? Depois disso, meu filho terminou seu banho, e os sábios o encontraram quando ele se aproximou para recebê-los. Depois que ele tinha lhes dado assentos, e eles tinham oferecido seus respeitos, o filho de Satyavati disse a eles: por que razão vocês vieram a mim? Eles responderam: nós viemos a você consultá-lo sobre um assunto sobre o qual nós nutrimos alguma dúvida. Mas isso pode ser adiado no momento. Explique-nos outra coisa. Nós o ouvimos dizer: excelente é a era Kali. Bravo, Subra. Bravo, mulheres. Agora nós desejamos saber por que isso foi dito, porque você os chamou de felizes repetidamente. Conte-nos o significado disso, se não for um mistério. Nós então proporemos a você a questão que ocupa nossos pensamentos. Sendo assim endereçado pelos Munis, Vyasa sorriu, e disse a eles: ouçam, sábios excelentes, porque eu proferi as palavras bravo. Bravo. O resultado de penitência, de continência, de oração silenciosa, e semelhantes, praticadas na era Krita por 10 anos, na Treta por 1 ano, na Dvapara por 1 mês, é obtido na era Kali em dia e noite. Portanto eu exclamei: excelente, excelente, é a era Kali. Aquela recompensa que um homem obtém na Krita por meio de meditação abstrata, na Treta por sacrifício, na Dvapara por adoração, ele recebe na Kali por meramente recitar o nome de Kesava. Na era Kali um homem exibe a virtude mais exaltada por muito pouco esforço. Então, sábios piedosos, que sabem o que é virtude, eu estava satisfeito com a era Kali. Antigamente os Vedas deviam ser adquiridos pelos 2 vezes nascidos, pela observância diligente de abnegação, e era o dever deles celebrar sacrifícios de acordo com o ritual. Então preces ineficientes, banquetes ineficientes, e cerimônias inúteis, eram praticados apenas para iludir os 2 vezes nascidos.
Pois embora celebrados por eles devotamente, contudo, por causa de alguma irregularidade em sua celebração, incorria-se em pecado em todos seus trabalhos, e o que eles comiam, ou o que eles bebiam, não efetuava a realização dos desejos deles. Em todos os seus objetivos os duas vezes nascidos, não desfrutavam de independência, e eles só atingiram suas respectivas esferas com muito sofrimento. O Sudra, pelo contrário, mais afortunado que eles, alcança seu lugar designado prestando serviço para eles, e executando somente o sacrifício de preparar alimento, no qual nenhuma regra determina o que pode ou não pode ser comido, o que pode ou não pode ser bebido. Portanto, sábios mais excelentes, o Sudra é afortunado. Riquezas são acumuladas, por homens, de modos não incompatíveis com seus deveres específicos, e elas então devem ser dadas aos merecedores, e gastas em sacrifício constante. Há grande dificuldade na aquisição delas. Grande cuidado em sua preservação. Grande angústia por causa da falta delas. E grande aflição por sua perda. Assim, brahmanes eminentes, por essas e outras fontes de ansiedade, os homens atingem suas esferas designadas de Prajapati e o resto somente por meio de muito trabalho e sofrimento. Esse não é o caso com mulheres. Uma mulher só tem que honrar seu marido, em ato, pensamento e palavra, para alcançar a mesma região a qual ele é elevado. E ela assim realiza seu objetivo sem qualquer grande esforço. Esse era o significado da minha exclamação, bravo. A terceira vez. Eu, desse modo, contei para vocês o que vocês perguntaram. Agora façam a pergunta que vocês vieram me fazer, de qualquer maneira que vocês quiserem, e eu lhes darei uma resposta precisa. Os munis disseram então a Vyasa: a pergunta que nós pretendíamos lhe fazer já foi respondida por você, em sua resposta à nossa indagação subsequente. Ao ouvir isso, Krishna de Vaipayana gargalhou, e disse às pessoas santas, que tinham ido vê-lo, cujos olhos estavam arregalados com surpresa: eu percebi, com a visão do conhecimento divino, a pergunta que vocês pretendiam fazer, e em alusão a isso eu proferi as expressões, bravo. Bravo. Em verdade, na era Kali o dever é cumprido com muito pouco transtorno por mortais, cujos erros são todos lavados pela água dos méritos individuais deles, por Sudras, por serviço diligente aos duas vezes nascidos, e por mulheres, pelo esforço leve de obediência aos seus maridos. Então, Brahmanes, eu expressei 3 vezes minha admiração da felicidade deles. Pois, na Krita e outras eras, grandes eram as labutas dos regenerados para cumprirem seu dever. Eu não esperei pela sua indagação, mas respondi imediatamente à pergunta que vocês pretendiam fazer. Agora, vocês que sabem o que é virtude, o que mais vocês desejam que eu lhes fale? Os munis então o saudaram e glorificaram Vyasa, e, sendo livrados por ele da incerteza, partiram assim como eles chegaram. Para você também, Maitreya excelente, eu comuniquei esse segredo, essa única grande virtude da, de outra maneira, viciosa era Kali. A dissolução do mundo, e a agregação dos elementos, eu descreverei agora a você. Capítulo 3. 3 tipos diferentes de dissolução. Duração de um pararda. A clepsidra, ou recipiente para medir tempo. A dissolução que ocorre ao término de um dia de Brahma. A dissolução dos seres existentes é de 3 tipos: incidental, elementar, e absoluta. A incidental é aquela que se relaciona com Brahma, e acontece ao término de um kalpa. A elementar é aquela que ocorre depois de 2 parardas. A absoluta é libertação final moksha de existência. Maitreya, diga-me, mestre excelente, qual é a enumeração de um pararda, o término de 2 dos quais é o período de dissolução elementar? Parasara.
Pararda, Maitreya, é aquele número que ocorre no 18º lugar de algarismos, enumerados de acordo com a regra de notação decimal. No fim de 2 vezes aquele período acontece a dissolução elementar, quando todos os produtos separados da natureza são recolhidos em sua fonte não separada. O período mais curto de tempo é um matra, que é igual ao piscar do olho humano. 15 matras fazem kasta, 30 kastas, kala. 15 kalas, nadika. Nadika é averiguado por uma medida de água, com um recipiente feito de 12 palas e um meio de cobre, no fundo do qual deve haver um buraco feito com um tubo de ouro, do peso de 4 machas, e de 4 polegadas de comprimento. De acordo com a medida magada, o recipiente deve conter prasta, ou 16 palas, de água. 2 desses nadis fazem murta, 30 dos quais são dia e noite. 30 desses períodos formam um mês. 12 meses fazem um ano, ou um dia e noite dos deuses. E 360 de tais dias constituem um ano dos celestiais. Um agregado de 4 eras contém 12.000 anos divinos. E 1000 períodos de 4 eras completam um dia de Brahma. Esse período também é chamado de kalpa, durante o qual 14 manos presidem. E no fim dele acontece a dissolução incidental ou Brahma. A natureza dessa dissolução é muito terrível. Ouça-me descrevê-la, como também aquilo que ocorre na dissolução elementar, que eu também contarei a você. No fim de 1000 períodos de 4 eras a Terra está em grande parte esvaziada. Uma escassez total se segue, a qual dura 100 anos. E, por causa da falta de comida, todos os seres se tornam fracos e abatidos, e afinal perecem totalmente. O eterno Vishnu então assume o caráter de Rudra, o destruidor, e desce para reunir todas as suas criaturas com ele mesmo. Ele entra nos 7 raios do sol, absorve todas as águas do globo, e faz toda a umidade, qualquer que seja, em corpos vivos ou no solo, evaporar. Desse modo secando a terra inteira. Os mares, os rios, as torrentes de montanha, e fontes, são todas evaporadas. E assim são todas as águas de Patala, as regiões abaixo da terra. Alimentados dessa maneira, pela intervenção dele, com umidade abundante, os 7 raios solares se expandem para 7 sóis, cujo brilho arde acima, abaixo, e em todos os lados, incendeia os 3 mundos e Patala. Os 3 mundos, consumidos por esses sóis, tornam-se acidentados e deformados por toda a extensão de suas montanhas, rios, e mares. E a terra, sem verdor, e desprovida de umidade, permanece sozinha, parecendo em aspecto o dorso de uma tartaruga. O destruidor de todas as coisas, Ari, na forma de Rudra, que é a chama do tempo, se torna o hálito ardente da serpente Sesha, e assim reduz Patala a cinzas. O grande fogo, quando ele queima todas as divisões de Patala, procede para a terra, e a consome também. O redemoinho vasto de chama, movendo-se em círculos, então se propaga para a região da atmosfera, e a esfera dos deuses, e as envolve em ruína. As 3 esferas parecem com uma frigideira entre as chamas circundantes, que consomem todas as coisas móveis ou estacionárias. Os habitantes das 2 esferas superiores, tendo cumprido suas funções, e estando incomodados pelo calor, se transferem para a esfera acima, ou Marloka. Quando essa é aquecida, seus ocupantes, que depois do período total de sua permanência estão desejosos de ascender para regiões mais elevadas, partem para o Janaloka. Janardana, na pessoa de Rudra, tendo consumido o mundo inteiro, exala nuvens pesadas. E aquelas chamadas Samvarta, assemelhando-se a elefantes vastos em tamanho, cobrem o céu, rebombando, e dardejando raios. Algumas são tão pretas quanto o loto azul. Algumas são brancas como um nenúfar. Algumas são sombrias, como fumaça. E algumas são amarelas. Algumas são de uma cor parda, como aquela de um asno.
algumas como cinzas polvilhadas na testa. Algumas são profundamente azuis, como o lápis lazuli. Algumas cerúleas, como a safira. Algumas são brancas, como a concha ou o jasmim. E algumas são pretas, como o colírio. Algumas são de vermelho vivo, como a joaninha indragopa. Algumas são da ferocidade do arsênico vermelho. E algumas são como a asa do gaio pintado. Assim são aquelas nuvens volumosas, em cor. Em forma algumas parecem cidades. Algumas, montanhas. Algumas são como casas e choupanas, e algumas são como colunas. Imensas em tamanho, e sonoras em trovão, elas enchem todo o espaço. Despejando torrentes de água, essas nuvens extinguem os fogos terríveis que envolvem os 3 mundos, e então elas derramam chuva ininterruptamente por 100 anos, e inundam o mundo inteiro. Caindo em gotas tão grandes quanto dados, essas chuvas cobrem a terra, e enchem a região intermediária, e alagam o céu. O mundo nessas circunstâncias é envolvido em escuridão, e todas as coisas, animadas ou inanimadas, tendo perecido, as nuvens continuam derramando suas águas por mais de 100 anos. Capítulo 4. Continuação da descrição do primeiro tipo de dissolução. Do segundo tipo, ou dissolução elementar. De todo ser dissolvido em espírito primordial. Quando as águas alcançaram a região dos 7 rishis, e o todo dos 3 mundos é um oceano, elas param. O hálito de Vishnu se torna um vento forte, que sopra por mais de 100 anos, até que todas as nuvens são dispersadas. O vento é então reabsorvido, e ele de quem todas as coisas são feitas, o Senhor por quem todas as coisas existem, ele que é inconcebível, sem início, origem do universo, repousa, dormindo sobre Sesha, no meio do mar. O Criador, Ari, dorme no oceano, na forma de Brahma, glorificado por Sanaka e o santo Siddha que tinham ido para o Janaloka, e contemplado pelos habitantes santos de Brahmaloka, ansiosos por libertação final, envolvido em sono místico Yoga Nidra, a personificação celestial das próprias ilusões dele, e meditando em seu próprio espírito inefável, que é chamado Vasudeva. Essa, Maitreya, é a dissolução chamada de incidental, porque Ari, na forma de Brahma, dorme lá, como sua causa incidental. Quando o Espírito Universal desperta, o mundo revive. Quando ele fecha seus olhos, todas as coisas caem no leito de sono místico. Do mesmo modo como 1000 grandes eras constituem um dia de Brahma, assim a noite dele consiste no mesmo período, durante o qual o mundo é submerso por um oceano vasto. Despertando ao fim de sua noite, o não nascido, Vishnu, no caráter de Brahma, cria o universo novamente, da maneira narrada antigamente para você. Eu descrevi assim a você a dissolução pralaya intermediária do mundo, ocorrendo no fim de todo o Kalpa. Eu vou agora, Maitreya, descrever a você a dissolução elementar. Quando por escassez e fogo todos os mundos e Patalas são secados, e as modificações de Maat e outros produtos da natureza são destruídos pela vontade de Krishna, o progresso de dissolução elementar é iniciado. Então, primeiro, as águas engolem a propriedade da terra, que é um rudimento de aroma. E a terra, privada de sua propriedade, procede para a destruição. Destituída do rudimento de odor, a terra se torna una com a água. As águas então sendo muito aumentadas, cruando, e se precipitando adiante, enchem todo o espaço, agitadas ou serenas. Quando o universo é permeado assim pelas ondas do elemento aquoso, seu sabor rudimental é devorado pelo elemento de fogo, e, por causa da destruição de seus rudimentos, as próprias águas são destruídas. Privadas do rudimento essencial de sabor, elas se tornam unas com o fogo, e o universo é portanto enchido completamente com chama, que bebe a água de toda parte, e cobre gradualmente o mundo todo.
enquanto o espaço é envolvido em chama, acima, abaixo, e em todas as direções, o elemento de vento se apodera da propriedade rudimental, ou forma, que é a causa da luz. E essa sendo retirada, tudo se torna da natureza do ar. O rudimento de forma sendo destruído, e o fogo privado de seu rudimento, o ar extingue o fogo, e se espalha irresistivelmente sobre o espaço, o qual é privado de luz quando o fogo imerge no ar. O ar então, acompanhado pelo som, que é a fonte do éter, se estende por todos os lugares pelas 10 regiões do espaço, até que o éter se apodera do toque, sua propriedade rudimental, pela perda do qual o ar é destruído, e o éter permanece inalterado, desprovido de forma, sabor, toque, e cheiro. Ele existe desincorporado e vasto, e permeia todo o espaço. O éter, cuja propriedade e rudimento característico é o som, existe sozinho, ocupando toda a vacuidade do espaço. Entretanto, o elemento radical egotismo devora o som, e todos os elementos e faculdades emergem imediatamente em sua origem. Este elemento primário é consciência, combinada com a propriedade de escuridão, e é ela mesma consumida por Maat, cuja propriedade característica é inteligência Buddhi. E Terra e Maat são os limites internos e externos do universo. Dessa maneira, como na criação haviam as 7 formas da natureza, Prakriti, contadas de Maat até a Terra, assim, na hora da dissolução elementar, essas 7 reentram sucessivamente umas nas outras. O ovo de Brahma Sarva Mandala é dissolvido nas águas que o cercam, com suas 7 zonas de vipas, 7 oceanos, 7 regiões, e suas montanhas. O envoltório de água é consumido pelo fogo. O extrato de fogo é absorvido por aquele de ar. O ar se mistura com éter. O elemento primário de egotismo devora o éter, e é ele mesmo absorvido por intelecto Maat, o qual, junto com todos esses, é capturado pela natureza, Prakriti. Equilíbrio das 3 propriedades, sem excesso ou deficiência, é chamado de natureza, Prakriti, origem, e tu, o princípio essencial, Pradhana, causa, Karana, supremo, Param. Essa Prakriti é essencialmente a mesma, seja separada ou não separada. Somente aquela que é separada é finalmente perdida ou absorvida na não separada. Espírito também, que é uno, puro, imperecível, eterno, que permeia tudo, é uma porção daquele Espírito Supremo que é todas as coisas. Aquele Espírito, que é diferente de Espírito encarnado, no qual não há atributos de nome, espécie, ou semelhantes, que é uno com toda a sabedoria, e deve ser compreendido como única existência. Isso é Brahma, glória infinita, Espírito Supremo, poder supremo, Vishnu, tudo que há, de onde o sábio perfeito não retorna mais. Natureza, Prakriti, a qual eu descrevi a você como sendo essencialmente separada e não separada, e espírito, que é unido com corpo, ambos se dissolvem em Espírito Supremo. Espírito Supremo é o sustentador de todas as coisas, e o soberano de todas as coisas, e é glorificado nos Vedas e no Vedanta pelo nome de Vishnu. Trabalhos, como ordenados pelos Vedas, são de 2 tipos, ativos, pravrita, e inativos, nivrita, por ambos os quais a pessoa universal é adorada pela humanidade. Ele, o Senhor do sacrifício, o macho do sacrifício, o ser masculino mais excelente, é adorado por homens no modo ativo por ritos ordenados no Rik, Yajur, e Samavedas. A alma da sabedoria, a personalidade da sabedoria, Vishnu, o concessor de emancipação, é adorado por sábios na forma inativa, por meio de devoção meditativa. O inesgotável Vishnu é qualquer coisa que é designada por sílabas longas, curtas, ou estendidas, ou aquilo que não tem um nome. Ele é aquilo que é separado, e aquilo que é não separado. Ele é Espírito inesgotável, Espírito Supremo, Espírito Universal, Ari, aquele que usa formas universais.
natureza, separada ou não separada, é absorvida nele, e espírito, separado, também se funde no espírito todo difusível e livre. O período de 2 paradas, como eu descrevi para você, Maitreya, é chamado de um dia daquele poderoso Vishnu. E, enquanto os produtos da natureza são fundidos em sua fonte, natureza em espírito, e esse no Supremo, aquele período é chamado de a noite dele, e é de duração igual ao dia dele. Mas, na verdade, para aquele Espírito Supremo Eterno não há dia nem noite, e essas distinções são só aplicadas figurativamente ao Todo-Poderoso. Eu expliquei assim a você a natureza da dissolução elementar, e agora explicarei a você qual é a final. Capítulo 5. O terceiro tipo de dissolução, ou libertação final de existência. Males da vida mundana. Sofrimentos na infância, idade adulta, velhice. Tormentos do inferno. Felicidade imperfeita do céu. Dispensa de nascimento desejável pelos sábios. A natureza de espírito ou Deus. Significado dos termos Bhagavata e Vasudeva. O homem sábio, tendo investigado os 3 tipos de dor mundana, ou aflição mental e corporal e semelhantes, e tendo adquirido sabedoria verdadeira, e afastamento de objetos humanos, obtém dissolução final. A primeira das 3 dores, ou adhyatmika, é de 2 tipos, física e mental. Dor corporal é de muitos tipos, como você ouvirá. Doenças da cabeça, catarro, febre, colemia, fístula, hipocondria, hemorroidas, intumescência, náusea, oftalmia, disenteria, lepra, e muitas outras doenças, constituem aflição física. Sofrimentos mentais são amor, raiva, medo, ódio, cobiça, estupor, desespero, tristeza, malícia, desdém, ciúme, inveja, e muitas outras emoções que são geradas na mente. Essas e várias outras aflições, mentais ou corpóreas, estão incluídas sob a classe de sofrimentos mundanos, a qual é chamada de adhyatmika, natural e inseparável. Aquela dor a qual, Brahmani excelente, o termo adibautica, natural, mas incidental, é aplicado, é todo tipo de mal que é infligido, de fora, em homens por animais, pássaros, homens, duendes, cobras, demônios, ou répteis. E a dor que é chamada de adidaívika, ou sobre-humana, é o trabalho do frio, calor, vento, chuva, raio, e outros, fenômenos atmosféricos. A aflição, Maitreya, é multiplicada em milhares de formas no progresso de concepção, nascimento, decadência, doença, morte, e inferno. O animal delicado e sutil existe no embrião, cercado por sujeira abundante, flutuando em água, e torcido em suas costas, pescoço e ossos, suportando dor severa mesmo no decorrer de seu desenvolvimento, como desordenado pelos artigos ácidos, acres, amargos, pungentes e salinos do alimento de sua mãe, incapaz de estender ou contrair seus membros, repousando entre a lama de fezes e urina, incomodado de todas as maneiras, incapaz de respirar, dotado de consciência, e chamando à memória muitas centenas de nascimentos anteriores. Assim existe o embrião em aflição profunda, vinculado ao mundo por seus trabalhos anteriores. Quando a criança está prestes a nascer, sua face é lambuzada por excremento, urina, sangue, muco e sêmen. Sua ligação com o útero é rompida pelo vento Prajapatya. Ela é virada de cabeça para baixo, e expelida violentamente do útero pelos ventos poderosos e dolorosos do parto. E a criança, perdendo por um tempo toda a sensação, quando trazida em contato com o ar externo, é imediatamente privada de seu conhecimento intelectual. Assim nascida, a criança é torturada em todo o membro, como se perfurada com espinhos, ou cortada em pedaços com uma serra, e cai de seu alojamento fétido, como de uma ferida, como uma coisa rastejante, na terra.
incapaz de se sentir ou coçar a si mesma, incapaz de se virar, ela é dependente da vontade de outros para ser banhada e nutrida. Deitada em uma cama suja, ela é mordida por insetos e mosquitos, e não tem poder para afugentá-los. Muitas são as angústias que a acompanham o nascimento, e muitas são aquelas que vêm depois do nascimento. E muitos são os sofrimentos que são infligidos através de agência elementar e sobre-humana no estado da infância. Envolvido pela escuridão da ignorância, e confuso interiormente, o homem não sabe de onde ele é, quem ele é, para onde ele vai, nem qual é sua natureza, por quais vínculos ele é amarrado, o que é causa, e o que não é causa, o que é para ser feito, e o que é para ser deixado por fazer, ou o que é efeito, e o que não é efeito, o que deve ser dito, e o que deve ser mantido quieto, o que é retidão, o que é iniquidade, em que ela consiste, ou como, o que é certo, o que é errado, o que é virtude, o que é vício. Assim o homem, como um animal irracional, viciado somente em satisfações animais, sofre a dor que a ignorância causa. Ignorância, escuridão, inatividade, influenciam aqueles desprovidos de conhecimento, de forma que trabalhos piedosos são negligenciados. Mas inferno é a consequência de negligência de atos religiosos, de acordo com os grandes sábios, e o ignorante portanto sofre aflição nesse mundo e no próximo. Quando a velhice chega, o corpo fica fraco, os membros são relaxados, a face é emaciada e seca, ou os dentes se deterioram e caem, a pele é enrugada, e mal cobre as veias e tendões. O olho não discerne a distância, e a pupila fita o vácuo. As narinas são obstruídas com cabelo. O tronco treme quando se move. Os ossos aparecem abaixo da superfície. As costas são curvadas, e as juntas são torcidas. O fogo digestivo está extinto, e há pouco apetite e pouco vigor. Caminhar, se levantar, dormir, sentar, são todos esforços dolorosos. O ouvido é moco. A visão é embaçada. A boca é repulsiva com saliva pingando. Os sentidos não são mais obedientes à vontade. E quando a morte se aproxima, até as coisas que são percebidas são esquecidas imediatamente. A expressão vocal de uma única oração é fatigante, insônia é perpetuada por respiração difícil, tosse, e esgotamento doloroso. O homem velho é erguido por outro alguém. Ele é vestido por outro alguém. Ele é um objeto de desprezo para seus criados, seus filhos, e sua esposa. Incapaz de se limpar, de se divertir, ou de comer, ou de desejar, seus dependentes riem dele, e ele é desconsiderado por seus parentes. E vivendo nas façanhas de sua juventude, como nas ações de uma vida passada, ele suspira profundamente, e fica extremamente aflito. Tais são algumas das dores que a velhice é condenada a sofrer. Eu descreverei agora para você as agonias da morte. O pescoço pende. Os pés e mãos são relaxados. O corpo treme. O homem é repetidamente esgotado, subjugado, e visitado por conhecimento interrompido. O princípio de egoísmo o aflige, e ele pensa: o que será da minha riqueza, minhas terras, meus filhos, minha esposa, meus criados, minha casa? As juntas de seus membros são torturadas por dores severas, como se cortadas por uma serra, ou como se elas fossem perfuradas pelas setas afiadas do destruidor. Ele rola seus olhos, e agita suas mãos e pés. Seus lábios e palatos são ressecados e secos, e sua garganta, obstruída por líquidos orgânicos sujos e ares vitais desarranjados, emite um som semelhante ao do guizo ou do chocalho. Ele é afligido com calor ardente, e com sede, e com fome. E ele finalmente falece, torturado pelos criados do juiz dos mortos, para passar por uma renovação de seus sofrimentos em outro corpo. Essas são as agonias que os homens têm que suportar quando eles morrem. Eu descreverei agora para você as torturas que eles sofrem no inferno.
Os homens são amarrados, quando eles morrem, pelos servos do rei de Tartarus com cordas, e açoitados com varas, e então têm que enfrentar o aspecto feroz de Yama, e os horrores da rota terrível deles. Nos diferentes infernos há várias torturas intoleráveis com areia ardente, fogo, máquinas, e armas. Alguns são cortados com serras, alguns assados em forjas, alguns são cortados com machados, alguns enterrados no solo, alguns são levantados em estacas, alguns jogados para animais selvagens para serem devorados, alguns são bicados por urubus, alguns dilacerados por tigres, alguns são fervidos em óleo, alguns rolados em lodo cáustico, alguns são precipitados de grandes alturas, alguns lançados para cima por máquinas. O número de castigos infligidos no inferno, os quais são as consequências do pecado, é infinito. Mas não só no inferno as almas dos falecidos sofrem dor. Não há cessação, mesmo no céu, pois seu habitante temporário é sempre atormentado com a perspectiva de descer novamente para a terra. Novamente é ele sujeito à concepção e ao nascimento. Ele é fundido novamente no embrião, e se dirige para ele quando prestes a nascer. Então ou ele morre, logo que nasce, ou na infância, ou na juventude, ou na idade adulta, ou na velhice. A morte, cedo ou tarde, é inevitável. Por tanto tempo quanto ele vive, ele está imerso em aflições múltiplas, como a semente do algodão em meio à lanuja em fibras que é para ser girada em linha. Em adquirir, perder, e preservar riqueza há muitas aflições. E igualmente há nos infortúnios de nossos amigos. Tudo que é produzido, que é muito aceitável para o homem, aquilo, Maitreya, torna-se uma semente, de onde cresce a árvore de tristeza. Esposa, filhos, criados, casa, terras, riquezas, contribuem muito mais para a miséria do que para a felicidade da humanidade. Onde poderia o homem, chamuscado pelos fogos do sol deste mundo sansara, procurar por felicidade, se não na sombra fornecida pela árvore de emancipação? Obtenção do ser divino é considerada pelos sábios como o remédio da classe tripla de males que atacam as diferentes fases da vida, concepção, nascimento e decadência, como caracterizada por aquela única felicidade que ofusca todos os outros tipos de felicidade, embora abundantes, e como sendo absoluta e final. Chegar a Deus deveria então ser o esforço assíduo de homens sábios. É dito que os meios de tal realização, grande mune, são conhecimento e trabalhos. Conhecimento é de dois tipos, aquele que é derivado de escritura, e aquele que é derivado de reflexão viveka. Brahma, que é a palavra, é composto de escritura. Brahma, que é supremo, é produzido de reflexão. Ignorância é a escuridão absoluta, na qual o conhecimento, obtido por qualquer sentido, como o de audição, brilha como uma lâmpada. Mas o conhecimento que é derivado de reflexão rompe a obscuridade como o sol. O que foi dito por Mano, quando recorrendo ao significado dos Vedas com respeito a esse assunto, eu repetirei para você. Há duas formas de espírito, ou Deus, o espírito que é a palavra, e o espírito que é supremo. Aquele que está saturado completamente com a palavra de Deus obtém espírito supremo. O Atharva Veda também afirma que há dois tipos de conhecimento. Por um, que é o supremo, Deus é alcançado. O outro é aquele que consiste no Rishi e outros Vedas. Aquilo que é imperceptível, imperecível, inconcebível, não nascido, inesgotável, indescritível, que não tem forma, nem mãos, nem pés, que é todo-poderoso, onipresente, eterno, a causa de todas as coisas, e sem causa, permeando tudo, ele mesmo não permeado, e do qual todas as coisas procedem. Aquele é o objeto que os sábios veem, que é Brahma, que é o estado supremo, que é o assunto de contemplação para aqueles que desejam libertação, que é a ideia comunicada pelos Vedas, a condição suprema, infinitamente sutil, de Vishnu.
Aquela essência do Supremo é definida pelo termo Bhagavat. A palavra Bhagavat é a denominação daquele Deus primeiro e eterno. E aquele que entende totalmente o significado daquela expressão, é possuidor de sabedoria divina, a soma e substância dos três Vedas. A palavra Bhagavat é uma forma conveniente para ser usada na adoração daquele Ser Supremo, a quem nenhum termo é aplicável. E então Bhagavat expressa aquele Espírito Supremo, que é individual, todo-poderoso, e a causa de causas de todas as coisas. A letra Ba significa aquele que nutre e sustenta o universo. Por Ga é compreendido o líder, impulsor, ou criador. O dissílabo Bhaga indica as 6 propriedades: domínio, poder, glória, esplendor, sabedoria, e imparcialidade. O sentido da letra Va é aquele espírito elementar no qual todos os seres existem, e que existe em todos os seres. E assim essa grande palavra Bhagavan é o nome de Vasudeva, que é uno com o Brahma Supremo, e de ninguém mais. Essa palavra, portanto, que é a denominação geral de um objeto adorável, não é usada com referência ao Supremo em um significado geral, mas em um especial. Quando aplicada a qualquer outra coisa ou pessoa, ela é usada em sua significação habitual ou geral. No último caso, ela pode significar alguém que conhece a origem e fim e revoluções de seres, e o que é sabedoria vidya, o que é ignorância. No primeiro, ela denota sabedoria jnana, energia, autoridade, domínio, poder, glória, sem fim e sem defeito. O termo Vasudeva significa que todos os seres residem naquele Ser Supremo, e que ele reside em todos os seres, como foi explicado antigamente por Kesidvaja para Kandikya, chamado Janaka, quando ele indagou dele uma explicação do nome do imortal, Vasudeva. Ele disse: aquele que mora internamente em todos os seres, e todas as coisas moram nele. E por isso o Senhor Vasudeva é o Criador e Preservador do mundo. Ele, embora uno com todos os seres, está além e separado da natureza material, Prakriti, de seus produtos, de propriedades, de imperfeições. Ele está além de toda substância envolvente. Ele é a alma universal. Todos os interstícios do universo são preenchidos por ele. Ele é uno com todas as qualidades boas. E todos os seres criados são dotados de apenas uma porção pequena da individualidade dele. Assumindo à vontade várias formas, ele dá benefícios para o mundo inteiro, o qual foi obra dele. Glória, poder, domínio, sabedoria, energia, poder, e outros atributos, estão reunidos nele. Supremo do Supremo, em quem não residem imperfeições, Senhor sobre o finito e infinito, Deus nos individuais e universais, visível e invisível, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. A sabedoria, perfeita, pura, suprema, imaculada, e única, pela qual ele é concebido, contemplado, e conhecido, isso é sabedoria. Tudo mais é ignorância. Capítulo 6. Meios de atingir libertação. Anedotas de Kandikya e Kesidvaja. O primeiro instruiu o último como espiar por permitir a morte de uma vaca. Kesidvaja oferece a ele uma recompensa, e ele deseja ser instruído em conhecimento espiritual. Ele, Purushottama, também é conhecido por meio de estudos sagrados Vadhyaya e meditação devota Samyama. E também, como a causa de atingi-lo, é intitulado Brahma. Do estudo que um homem proceda para a meditação yoga, e da meditação para o estudo, por perfeição em ambos, o Espírito Supremo se torna manifesto. Estudo é um olho, com o qual vê-lo, e meditação é o outro. Aquele que é uno com Brahma não vê com o olho de carne. Maitreya. Professor venerável, eu desejo ser informado o que quer dizer o termo meditação, yoga, por compreender o qual eu posso ver o Ser Supremo, o mantenedor do universo. Parasara.
Eu repetirei para você, Maitreya, a explicação dada antigamente por Kesidvaja ao magnânimo Kandikya, também chamado Janaka. Maitreya, conte-me primeiro, Brahmane, quem era Kandikya, e quem era Kesidvaja, e como aconteceu que uma conversação relativa à prática de yoga ocorreu entre eles. Havia Janaka, chamado Dharmadvaja, que tinha 2 filhos, Amitadvaja e Kritadvaja. E o último era um rei sempre concentrado no Espírito Supremo existente. Seu filho era o célebre Kesidvaja. O filho de Amitadvaja era Janaka, chamado Kandikya. Kandikya era diligente do modo de trabalhos, e era renomado na terra por ritos religiosos. Kesidvaja, por outro lado, era dotado de conhecimento espiritual. Esses 2 estavam envolvidos em hostilidades, e Kandikya foi expulso de seu principado por Kesidvaja. Expulso de seus domínios, ele vagou com alguns seguidores, seu sacerdote e seus conselheiros, entre florestas e montanhas onde, desprovido de sabedoria verdadeira, ele executou muitos sacrifícios, esperando obter por meio disso verdade divina, e escapar da morte por meio de ignorância. Uma vez, enquanto o melhor daqueles que são hábeis em devoção, Kesidvaja, estava ocupado em exercícios religiosos e yoga, um tigre feroz matou sua vaca leiteira na floresta isolada. Quando o Raja soube que a vaca tinha sido morta, ele perguntou para seus sacerdotes auxiliares que forma de penitência expiaria o crime. Eles responderam que eles não sabiam, e o encaminharam a Kaseru. Kaseru, quando o Raja o consultou, lhe falou que ele não sabia, mas que Sunaka poderia lhe falar. Consequentemente o Raja foi até Sunaka. Mas ele respondeu, eu sou incapaz, grande rei, de responder sua pergunta como Kaseru foi. E não há ninguém agora sobre a terra, que possa lhe dar a informação exceto seu inimigo Kandikya, a quem você venceu. Ao receber essa resposta, Kesidvaja disse, eu irei, então, e farei uma visita ao meu inimigo. Se ele me matar, não importa, pois então eu obterei a recompensa que acompanha ser morto por uma causa santa. Se, pelo contrário, ele me contar qual penitência realizar, então meu sacrifício não será diminuído em eficácia. Consequentemente ele subiu em seu carro, depois de ter se vestido na pele de servo, do estudante religioso, e foi para a floresta onde o sábio Kandikya residia. Quando Kandikya o viu se aproximar, os olhos dele se avermelharam de raiva, e ele pegou o seu arco, e disse a ele, você se armou com a pele de servo para realizar minha destruição, imaginando que em tal traje você estará salvo de mim. Mas, tolo, os servos, em cujos dorsos essa pele é vista, são mortos, por você e por mim, com setas afiadas. Dessa maneira eu matarei você. Você não sairá livre enquanto eu estiver vivo. Você é um criminoso sem princípios, que roubou o meu reino, e merece morrer. A isso Kesidvaja respondeu, eu vim para cá, Kandikya, e pedir para esclarecer minhas dúvidas, e não com alguma intenção hostil. Coloque de lado então sua seta e sua raiva. Assim falado, Kandikya retirou-se um tempo com seus conselheiros e seu sacerdote, e consultou com eles que conduta adotar. Eles o incitaram fortemente a matar Kesidvaja, que estava agora em seu poder, e por cuja morte ele se tornaria um monarca da terra inteira novamente. Kandikya respondeu a eles, é indubitavelmente verdade que por tal ato eu me tornaria um monarca da terra inteira. Ele, no entanto, conquistaria por meio disso o mundo seguinte, enquanto a terra seria minha. Agora se eu não matá-lo, eu subjugarei o próximo mundo, e deixarei esta terra para ele. Parece-me que este mundo não é de maior valor que o próximo, pois a subjugação do próximo mundo dura para sempre. A conquista sobre este é apenas por um período breve. Eu portanto não o matarei, mas lhe contarei o que ele deseja saber.
Voltando então a Kesivvaja, Kandikya desejou que ele expusesse sua pergunta, a qual ele prometeu responder. E Kesivvaja contou a ele o que tinha acontecido, a morte da vaca, e quis saber qual penitência ele deveria realizar. Kandikya, em resposta, explicou integralmente para ele a expiação que era adequada para a ocasião. E Kesivvaja então, com a permissão dele, voltou ao lugar do sacrifício, e cumpriu regularmente todo o ato necessário. Tendo completado a cerimônia, com seus ritos adicionais, Kesivvaja realizou todos os seus objetivos. Mas então ele refletiu dessa forma: os sacerdotes que eu convidei para assistir foram todos honrados devidamente. Todos aqueles que tinham algum pedido para fazer foram satisfeitos por meio da realização de seus desejos. Tudo que é apropriado para este mundo foi efetuado por mim. Porque, então, minha mente deveria sentir como se meu dever não tivesse sido cumprido. Meditando assim, ele se lembrou de que ele não tinha oferecido para Kandikya o presente que é adequado oferecer para um preceptor espiritual, e, subindo em sua carruagem, ele partiu imediatamente para a floresta densa onde aquele sábio morava. Kandikya, na reaparição dele, pegou suas armas para matá-lo. Mas Kesivvaja exclamou: pare, sábio venerável. Eu não estou aqui para prejudicá-lo, Kandikya. Descarte sua ira, e saiba que eu vim para cá para lhe oferecer aquela remuneração que é devida a você como meu instrutor. Por suas lições eu completei meu sacrifício totalmente, e eu estou então desejoso de lhe dar um presente. Peça o que será. Kandikya, tendo conversado intimamente mais uma vez com seus conselheiros, contou a eles o propósito da visita de seu rival, e perguntou-lhes o que ele deveria exigir. Seus amigos recomendaram que ele pedisse seu reino inteiro de volta, porque reinos são obtidos por homens prudentes, sem hostes conflitantes. O rei Kandikya, refletindo, gargalhou, e respondeu para eles: porque uma pessoa como eu deveria ser cobiçosa de um reino terrestre temporário? Realmente vocês são conselheiros competentes nos assuntos dessa vida, mas daqueles da vida por vir vocês são, seguramente, ignorantes. Falando assim, ele voltou a Kesivvaja, e disse a ele: é verdade que você deseja me fazer um presente, como para seu preceptor? Realmente eu desejo, Kesivvaja respondeu. Então, Kandikya replicou: como é sabido que você é instruído na ciência espiritual que ensina a doutrina da alma, se você comunicar aquele conhecimento para mim, você terá pagado sua dívida com seu instrutor. Declare para mim quais atos são eficazes para o alívio da aflição humana. Capítulo 7. Kesivvaja descreve a natureza da ignorância, e os benefícios do yoga, ou devoção contemplativa. Do principiante e do perito na realização do yoga. Como ele é executado. A primeira fase, proficiência em atos de restrição e dever moral. O segundo, modo específico de sentar. O terceiro, pranayama, modos de respirar. O quarto, pratyahara, restrição de pensamento. O quinto, percepção do espírito. O sexto, retenção da ideia. Meditação nas formas individuais e universais de Vishnu. Aquisição de conhecimento. Libertação final. Mas, disse Kesivvaja, porque você não me pediu meu reino, agora livre de todo aborrecimento. O que mais a não ser domínio é aceitável para a classe guerreira? Eu lhe direi, Kandikya respondeu, porque eu não fiz tal exigência, nem requeri aquele território que é um objeto de ambição ignorante. É o dever do guerreiro proteger seus súditos na paz, e matar em combate os inimigos de seu domínio. Não é errado que você tenha tirado o meu reino de alguém que não podia defendê-lo, para quem ele era uma escravidão, e que foi, dessa maneira, libertado do ônus da ignorância. Meu desejo de domínio se originou em eu nascer para possuí-lo.
A ambição de outros, a qual provém de fragilidades humanas, não é compatível com a virtude. Solicitar presentes não é o dever do príncipe guerreiro. E, por essas razões eu não pedi seu reino, nem fiz uma demanda que somente a ignorância teria sugerido. Só aqueles que são desprovidos de conhecimento, cujas mentes estão dominadas pelo egoísmo, que estão intoxicados com a bebida embriagante da presunção, desejam reinos, não os que são como eu. Quando o rei Kesivvaja ouviu essas palavras, ele ficou muito satisfeito, e exclamou: "Isso foi bem falado." Então, dirigindo-se a Candíquia afetuosamente, ele disse: "Escute minhas palavras. Por desejo de escapar da morte pela ignorância de trabalhos, eu exerço o poder real, celebro vários sacrifícios, e desfruto de prazeres subversivos de pureza. É venturoso para você que sua mente tenha se atraído pelo domínio da discriminação. Orgulho de sua família. Agora escute a real natureza da ignorância. A noção errônea que o eu consiste no que é não eu, e a opinião que propriedade consiste no que não é próprio de alguém, constituem a semente dupla da árvore da ignorância. O ser encarnado julgando o mal, desnorteado pela escuridão da fascinação, situado em um corpo composto dos 5 elementos, afirma ruidosamente: "Isto é eu." Mas quem atribuiria a individualidade espiritual a um corpo no qual a alma é distinta do éter, ar, fogo, água e terra, dos quais aquele corpo é composto? Que homem de inteligência atribui a espírito desencarnado gozo corpóreo, ou terras, casas, e semelhantes, que diria: "Esses são meus"? Que homem sábio nutre a ideia de propriedade em filhos ou netos gerados do corpo depois que o espírito o abandonou? O homem executa todos os atos com o propósito de gozo corpóreo, e a consequência de tais atos é outro corpo, de forma que o resultado deles é nada mais que confinamento à existência corpórea. Da mesma maneira como uma mansão de barro é rebocada com barro e água, assim o corpo, que é de terra, é perpetuado por meio de terra e água, ou por comer e beber. O corpo, consistindo nos 5 elementos, é nutrido por substâncias, igualmente compostas daqueles elementos. Mas, já que esse é o caso, o que há nessa vida do qual o homem deveria ser orgulhoso? Percorrendo o caminho do mundo por muitos milhares de nascimentos, o homem obtém só o cansaço da confusão, e é sufocado pela poeira da imaginação. Quando aquela poeira é lavada pela água amena do conhecimento real, então o cansaço da confusão sofrido pelo viandante por nascimentos repetidos é afastado. Quando aquele cansaço é aliviado, o homem interno está em paz, e ele obtém aquela felicidade suprema que é inigualável e imperturbada. Esta alma é, por sua própria natureza, pura, e composta de felicidade e sabedoria. As propriedades de dor, ignorância e impureza são aquelas da natureza, Prakriti, não da alma. Não há afinidade entre fogo e água, mas quando a última é colocada sobre o primeiro em um caldeirão ela borbulha e ferve, e exibe as propriedades do fogo. De modo semelhante, quando a alma é associada com Prakriti, ela é corrompida por egotismo e o resto, e assume as qualidades da natureza mais grosseira, embora essencialmente distinta delas, e incorruptível. Tal é a semente de ignorância, como eu expliquei a você. Há apenas uma cura das tristezas mundanas, a prática de devoção. Nenhuma outra é conhecida. Então, disse Candíquia, você, que é o principal daqueles versados em devoção contemplativa, explique-me o que é isso. Pois na linhagem dos descendentes de Nimi você está melhor familiarizado com os escritos sagrados, nos quais ela é ensinada. Ouça, Kesivvaja respondeu, a descrição da natureza da devoção contemplativa, a qual eu comunico a você, e por perfeição na qual o sábio atinge dissolução em Brahma, e nunca sofre nascimento novamente. A mente do homem é a causa de sua escravidão e de sua libertação.
Seu apego aos objetos dos sentidos é um meio de sua escravidão. Sua separação dos objetos dos sentidos é um meio de sua liberdade. O sábio que é capaz de conhecimento discriminador, deve portanto, retrair sua mente de todos os objetos dos sentidos, e também meditar no Ser Supremo, que é uno com o Espírito, para obter libertação. Pois aquele Espírito Supremo atrai para si mesmo aquele que medita nele, e que é da mesma natureza, como a magnetita atrai o ferro pela virtude que é comum a ela mesma e a seus produtos. Devoção contemplativa é a união com Brahma, efetuada por aquela condição de mente que atingiu perfeição por meio daqueles exercícios que completam o controle do eu. E aquele cuja devoção contemplativa é caracterizada pela propriedade de tal perfeição absoluta, é em verdade um sábio, expectante de libertação final do mundo. O sábio, ou yogi, quando aplicando-se inicialmente à devoção contemplativa, é chamado de noviço ou aprendiz, yoga yuja. Quando ele alcançou união espiritual, ele é chamado de perito, ou aquele cujas meditações estão efetuadas. Os pensamentos do primeiro não devem ser contaminados por qualquer imperfeição obstrutiva, ele obterá liberdade mukti, depois de praticar devoção por várias vidas. O último obtém libertação rapidamente naquela existência, na qual ele alcança perfeição, todos os seus atos sendo consumidos pelo fogo da devoção contemplativa. O sábio que traria sua mente para um estado adequado para a realização de contemplação religiosa, deve ser desprovido de desejo, observar invariavelmente continência, compaixão, veracidade, honestidade, e desinteresse. Ele deve fixar sua mente atentamente no Brahma Supremo, praticando estudo sagrado, purificação, contentamento, penitência, e autocontrole. Essas virtudes, chamadas respectivamente de os 5 atos de restrição, yama, e 5 de obrigação, niyama, dão recompensas excelentes quando praticados por causa de recompensa, e libertação eterna quando eles não são incitados por desejo de benefícios passageiros. Dotado com esses méritos, o sábio autocontrolado deve sentar-se em um dos modos chamados Bhadrasana, etc., e se dedicar à contemplação. Trazer seus ares vitais, chamados prana, sob domínio, através de repetição frequente, é chamado por isso de pranayama, que é por assim dizer uma semente com uma semente. Nesse o alento de expiração e aquele de inspiração são obstruídos alternadamente, constituindo ato duplo. E a supressão de ambos os modos de respirar produz um terceiro. O exercício do yogi, enquanto se esforçando para trazer diante de seus pensamentos a forma grosseira do eterno, é denominado alambana. Ele deve então executar o pratyahara, que consiste em refrear seus órgãos de percepção de suscetibilidade a impressões externas, e dirigi-los totalmente para percepções mentais. Por esses meios é efetuada a subjugação total dos sentidos instáveis. E se eles não forem controlados, o sábio não realizará suas práticas religiosas. Quando pelo pranayama os ares vitais forem contidos, e os sentidos forem dominados pelo pratyahara, então o sábio será capaz de manter sua mente firme em seu santuário perfeito. Kandikya disse então a Kesidvaja, sábio ilustre, me informe o que é aquele santuário perfeito da mente, repousando no qual ele destrói todos os produtos da fraqueza humana. Para isso, Kesidvaja respondeu, o refúgio da mente é espírito, Brahma, o qual por sua própria natureza é duplo, como sendo com ou sem forma. E cada um desses é supremo e secundário. Percepção de espírito, além disso, é tripla. Eu explicarei a você os diferentes tipos. Elas são, aquela que é chamada de Brahma, aquela que é chamada de trabalhos, e aquela que compreende ambos. Aquela percepção mental que consiste em Brahma é uma. Aquela que é formada de trabalhos é outra. E aquela que compreende ambos é a terceira.
de forma que percepção mental, do objeto ou refúgio dos pensamentos, é tripla. Sanandana e outros, sábios perfeitos, eram dotados de percepção da natureza de Brahma. Os deuses e outros, animados ou inanimados, são possuidores daquela que diz respeito aos atos. A percepção que inclui obras e espírito existe em Hiranyagarbha, um nome de Brahma, e outros, que são possuidores de conhecimento contemplativo de sua própria natureza, e que também exercem certas funções ativas, como criação e o resto. Até que todos os atos, que são as causas de noções de individualidade, estejam cessados, espírito é uma coisa, e o universo é outra, para aqueles que contemplam objetos como separados e vários. Mas é chamado de conhecimento verdadeiro, ou conhecimento de Brahma, aquele que não reconhece distinções, que contempla só a existência absoluta, que é indefinível por palavras, e é para ser descoberto somente no próprio espírito da pessoa. Aquela é a forma suprema, não nascida, imperecível de Vishnu, que é sem forma, perceptível, e é caracterizada como uma condição da alma suprema, que é modificada variavelmente da condição de forma universal. Mas essa condição não pode ser contemplada por sábios, em suas práticas religiosas iniciais, e eles devem, portanto, dirigir suas mentes à forma grosseira de Ari, que é de perceptibilidade universal. Eles devem meditar nele como Hiranyagarbha, como o glorioso Vasava, como Prajapati, como os ventos Marut, os vasos, os Rudras, os sóis, estrelas, planetas, Gandharvas, Yakshas, Daityas, todos os deuses e seus progenitores, homens, animais, montanhas, oceanos, rios, árvores, todos os seres, e todas as fontes de seres, todas as modificações da natureza e seus produtos, sensíveis ou inconscientes, de um pé, 2 pés, ou muitos pés, ou sem pés. Todos esses são a forma perceptível de Ari, para serem apreendidos pelos 3 tipos de percepção. Todo esse mundo universal, esse mundo de seres móveis e estacionários, é permeado pela energia de Vishnu, que é da natureza do Brahma Supremo. Essa energia ou é suprema, ou, quando é aquela de espírito encarnado consciente, é secundária. Ignorância, ou aquilo que é chamado de trabalhos, é uma terceira energia, pela qual a energia onipresente do espírito encarnado é sempre estimulada, e por isso sofre todas as dores de existência mundana repetida. Obscurecida por aquela energia, de ignorância ou ilusão, a energia que é chamada de espírito encarnado é caracterizada por graus diferentes de perfeição em todos os seres criados. Em coisas sem vida, como pedras e semelhantes, ela existe em um grau muito pequeno. Ela é maior em coisas que têm vida, mas são, sem movimento, como árvores e semelhantes. Em insetos ela é ainda mais abundante, e ainda mais em aves. Ela é maior em animais selvagens, e em animais domésticos a faculdade é ainda maior. Homens têm mais dessa faculdade espiritual que animais, e por isso surge sua autoridade sobre eles. A faculdade existe, em um grau ascendente, em Nagas, Gandharvas, Yakshas, deuses, Sakra, Prajapati, e Hiranyagarbha. E é acima de tudo predominante naquele macho, Vishnu, de quem todas essas várias criaturas são apenas as formas diversificadas, permeadas universalmente pela energia dele, tão penetrante quanto o éter. O segundo estado dele, que é chamado Vishnu, e que é para ser meditado pelo sábio avançado, é aquela forma imperceptível, informe de Brahma, que é chamada pelos sábios de aquilo que é, e na qual todas as energias descritas antes residem. Dali procede a forma da forma universal, a outra grande forma de Ari, que é a origem daquelas formas, ou encarnações, manifestadas que são dotadas de todo tipo de energia, e as quais, sejam as formas de deuses, animais, ou homens, são assumidas por ele, Ari, em seu passatempo.
Essa intervenção ativa do Deus indefinível, irresistível e que compreende tudo, é para o propósito de beneficiar o mundo, e não é a consequência necessária de trabalhos. Essa forma da forma universal deve ser meditada pelos sábios novatos para o objetivo de purificação, porque ela destrói todo o pecado. Da mesma maneira como o fogo, brilhando no vento, queima a grama seca, assim Vishnu, situado no coração, consome os pecados do sábio. E portanto que ele efetue resolutamente a fixação de sua mente naquele receptáculo de todas as três energias, Vishnu, pois essa é a operação da mente que é chamada de dharana perfeito. E assim o refúgio perfeito do espírito individual como também do espírito universal, aquilo que está além dos três modos de percepção, é alcançado, para a emancipação eterna do sábio. As mentes de outros seres, que não estão fixas naquele refúgio, são completamente impuras, e são todos os deuses e o resto, que surgem de atos. A retenção ou percepção, pela mente, daquela forma visível de Vishnu, sem levar em conta formas secundárias, é por isso chamada de dharana. E eu descreverei para você a forma perceptível de Ari, a qual nenhuma retenção mental manifestará, exceto em uma mente que está apta para se tornar o receptáculo da ideia. O sábio meditando deve pensar, ele vê internamente a figura de Vishnu, como tendo um semblante satisfeito e adorável, com olhos como a pétala do loto, bochechas lisas, e uma testa larga e brilhante. Orelhas de tamanho igual, os lóbulos das quais estão enfeitados com pendentes esplêndidos. Um pescoço multicor, e um peito largo, no qual brilha a marca Srivatsa. Uma barriga caindo em dobras graciosas, com um umbigo profundo. 8 braços longos, ou então 4. E coxas e pernas firmes e compactas, com pés e dedos bem formados. Que ele, com pensamentos bem controlados, contemple, por tanto tempo quanto possa perseverar em atenção constante, Ari como vestido em um manto amarelo, usando um diadema valioso em sua cabeça, e braceletes e pulseiras brilhantes em seus braços, e portando em suas mãos o arco, a concha, a massa, a espada, o disco, o rosário, o loto, e a flecha. Quando essa imagem nunca parte da mente dele, esteja ele andando ou parado, ou ocupado em qualquer outro ato voluntário, então ele pode julgar que sua retenção é perfeita. O sábio pode então meditar na forma de Vishnu sem suas armas, como a concha, massa, disco, e arco, e como sereno, e portando somente seu rosário. Quando a ideia dessa imagem é retida firmemente, então ele pode meditar em Vishnu sem seu diadema, pulseiras, ou outros ornamentos. Ele pode em seguida contemplá-lo como tendo só um único membro, e pode então fixar todos os seus pensamentos no corpo ao qual os membros pertencem. Esse processo de formar uma imagem viva na mente, exclusiva de todos os outros objetos, constitui dhyana, ou meditação, que é aperfeiçoada por meio de 6 estágios. E quando um conhecimento preciso de si mesmo, livre de toda a distinção, é atingido por meio dessa meditação mental, isso se chama samadhi. Quando o yogi concluiu essa fase, ele adquire conhecimento discriminador, que é um meio de habilitar a alma viva, quando todos os 3 tipos de percepção são destruídos, a atingir o Brahma Supremo atingível. Espírito encarnado é aquele que faz uso do instrumento, qual instrumento é conhecimento verdadeiro, e por meio dele aquela identificação do primeiro com Brahma é obtida. Libertação, que é o objetivo a ser efetuado, sendo realizada, o conhecimento discriminador cessa. Quando dotado da percepção da natureza do objeto de investigação, então, não há diferença entre ele, espírito individual e espírito supremo. Diferença é a consequência da ausência de conhecimento verdadeiro. Quando aquela ignorância que é a causa da diferença entre espírito individual e universal é destruída finalmente e para sempre,
quem alguma vez fará aquela distinção entre eles a qual não existe? Assim, Kandika, eu expliquei a você, em resposta à sua pergunta, o que se entende por devoção contemplativa, detalhadamente e resumidamente. O que mais você deseja ouvir? Kandika respondeu a Kesidvaja, e disse, a explicação que você me deu da real natureza da devoção contemplativa realizou todos os meus desejos, e eliminou toda a impureza da minha mente. A expressão meu, a qual eu estava acostumado a usar, é mentira, e não pode ser declarado o contrário por aqueles que conhecem o que é para ser conhecido. As palavras eu e meu constituem ignorância, mas prática é influenciada por ignorância. A verdade suprema não pode ser definida, pois ela não é para ser explicada através de palavras. Parta então, Kesidvaja. Você fez tudo o que é necessário para minha real felicidade, ao me ensinar devoção contemplativa, a concessora inesgotável de libertação de existência. Consequentemente o rei Kesidvaja, depois de receber homenagem adequada de Kandika, voltou para sua cidade. Kandika, tendo nomeado seu filho Raja, retirou-se para as florestas, para realizar suas práticas religiosas, toda a mente dele concentrada em Govinda. Lá, todos os seus pensamentos estando absortos em um só objeto, e sendo purificado por práticas de restrição, autocontrole, e o resto, ele obteve a absorção no espírito puro e perfeito que é chamado de Vishnu. Kesidvaja também, para obter libertação, tornou-se avesso às suas próprias obras perecíveis, e viveu entre objetos de percepção, sem dar atenção a eles, instituiu ritos religiosos sem esperar disso quaisquer vantagens para si mesmo. Desse modo, por fruição pura e auspiciosa, sendo purificado de todo pecado, ele, também, obteve aquela perfeição que ameniza toda a aflição para sempre. Capítulo 8. Conclusão do diálogo entre Parasara e Maitreya. Recapitulação dos conteúdos do Vishnu Purana. Mérito de ouvi-lo. Como passado adiante. Louvores de Vishnu. Prece final. Eu agora expliquei a você, Maitreya, o terceiro tipo de dissolução mundana, ou aquela que é absoluta e final, que é libertação e dissolução em espírito eterno. Eu narrei para você a criação primária e secundária, as famílias dos patriarcas, os períodos dos Manvantaras, e as histórias genealógicas, dos reis. Eu repeti em resumo para você, que desejava ouvi-lo, o imperecível Vaishnava Purana, que é destrutivo de todos os pecados, a mais excelente de todas as escrituras sagradas, e os meios de atingir o grande objetivo do homem. Se há alguma outra coisa que você deseja ouvir, faça sua pergunta, e eu a responderei. Maitreya. Professor Santo, você realmente narrou para mim tudo o que eu desejava saber, e eu escutei com atenção piedosa. Eu não tenho nada mais para indagar. As dúvidas inseparáveis da mente do homem foram todas esclarecidas por você, e por meio de suas instruções eu estou familiarizado com a origem, duração, e fim de todas as coisas. Com Vishnu em sua forma quádrupla coletiva, as três energias dele, e com os três modos de perceber o objeto de contemplação. De tudo isso eu adquiri um conhecimento por seu favor, e nada mais é digno de ser conhecido, quando é uma vez compreendido que Vishnu e este mundo não são mutuamente distintos. Grande Muni, eu obtive por sua bondade tudo o que eu desejava, a dissipação de minhas dúvidas, já que você me instruiu nos deveres das várias tribos, e em outras obrigações, a natureza da vida ativa, e descontinuação da ação, e a derivação de tudo o que existe de trabalhos. Não há nada mais, Brahmani venerável, que eu tenha para perguntar a você. E me perdoe se suas respostas às minhas perguntas impuseram a você alguma fadiga. Perdoe-me o trabalho que eu lhe dei, por aquela qualidade amável dos virtuosos, que não faz distinção entre um discípulo e um filho. Parasara.
Eu narrei para você esse Purana, que é igual aos Vedas em santidade, e por ouvir o qual todas as falhas e pecados são expiados. Nele foi descrito a você a criação primária e secundária, as famílias dos patriarcas, os manvantaras, as dinastias reais, os deuses, daitias, gandharvas, serpentes, rakshasas, yakshas, vidyadharas, siddhas, e ninfas divinas apsaras, munis dotados de sabedoria espiritual, e praticantes de devoção, as distinções das 4 castas, e as ações do mais eminente entre os homens, lugares santos sobre a terra, rios e oceanos sagrados, montanhas sagradas, e lendas dos verdadeiramente sábios, os deveres das diferentes tribos, e as observâncias ordenadas pelos Vedas. Por ouvir isso, todos os pecados são destruídos imediatamente. Nele também foi revelado o glorioso Bhagavatari, a causa da criação, preservação e destruição do mundo, a alma de todas as coisas, e ele mesmo todas as coisas, pela repetição de cujo nome o homem é libertado indubitavelmente de todos os pecados, que fogem como lobos que são amedrontados por um leão. A repetição do nome dele com fé devota Bhakti é o melhor removedor de todos os pecados, destruindo-os como o fogo purifica o metal do refúgio. A mácula da era Kali, que garante para os homens punições severas no inferno, é apagada imediatamente por uma única invocação diária. Ele que é tudo o que há, o ovo inteiro de Brahma, com Hiranyagarbha, Indra, Rudra, os Adityas, os Asvins, os ventos, os Kinnaras, os vasos, os Sabias, Visvadevas, os deuses celestiais, os Yakshas, serpentes, Rakshasas, os Siddhas, Daitias, Gandharvas, Danavas, ninfas, as estrelas, asterismos, planetas, os 7 rishis, os regentes e superintendentes dos quadrantes ou os quadrantes e superintendentes dos quadrantes, homens, brahmanes e o resto, animais domesticados e selvagens, insetos, aves, fantasmas e duendes, árvores, montanhas, florestas, rios, oceanos, as regiões de subterrâneas, as divisões da terra, e todos os objetos perceptíveis. Ele que é todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é a forma de todas as coisas, ele mesmo sendo sem forma, e de quem o que quer que seja, do Monte Meru a um átomo, tudo consiste, ele, o glorioso Vishnu, o destruidor de todo pecado, é descrito nesse Purana. Por ouvir esse Purana é obtida uma recompensa igual àquela que é derivada da realização de um sacrifício Asvamedha, ou de jejuar nos lugares sagrados Prayaga, Pushkara, Kurukshetra, ou Arbuda. Ouvir esse Purana apenas uma vez é tão eficaz quanto o oferecimento de oblações em um fogo perpétuo por um ano. O homem que, com emoções bem governadas, se banha em matura no 12º dia do mês Jyeshta, e vê, na imagem de Ari, obtém uma grande recompensa. O mesmo ocorre com aquele que, com mente fixada atentamente em Kesava, recita esse Purana. O homem que se banha nas águas do Yamuna, no 12º dia lunar, da quinzena iluminada do mês no qual a lua está na mansão Jyeshta, e que jejua e adora a Achyuta na cidade de Mathura, recebe a recompensa de um Asvamedha ininterrupto. Vendo o grau de prosperidade desfrutado por outros de eminência, pelos méritos de seus descendentes, os antepassados paternos de um homem, os pais dele e os pais deles, exclamam: quem quer que seja de nossos descendentes, que tendo se banhado no Yamuna e jejuado, adorar Govinda em Mathura, na quinzena clara de Jyeshta, assegurará para nós exaltação eminente, porque nós seremos elevados pelos méritos de nossa posteridade. Um homem de boa linhagem oferecerá bolos fúnebres para seus antepassados afortunados no Yamuna, tendo adorado Janardana na quinzena clara de Jyeshta.
Mas o mesmo grau de mérito que um homem colhe de adorar Janardana naquela época com um coração devotado, e de tomar banho no Yamuna, e de efetuar a libertação de seus progenitores por oferecer bolos fúnebres para eles em tal ocasião, ele também deriva de ouvir, com igual devoção, uma sessão desse Purana. Esse Purana é o melhor de todos os preservativos para aqueles que temem a existência mundana, um alívio verdadeiro dos sofrimentos dos homens, e removedor de todas as imperfeições. Esse Purana, composto originalmente pelo Rishi Narayana, foi comunicado por Brahma Ribu. Ele o narrou para Priyavrata, por quem ele foi comunicado a Bhaguri. Bhaguri o recitou para Tamasitra, e ele para Dadisha, que o transmitiu para Sarasvata. Do último Brigu recebeu, que o concedeu a Purukutsa, e ele o ensinou a Narmada. A deusa o recitou para Dhritarashtra. O rei Naga original tem somente Naga, e para Purana, da mesma raça, por quem ele foi repetido para o monarca deles literalmente, para o rei dos Nagas, Vasuki. Vasuki o comunicou para Vatsa, e ele, para Asvatara, de quem ele procedeu sucessivamente para Kambala e Elapatra. Quando Munivedas Iras desceu a Patala, ele recebeu Purana inteiro lá desses Nagas ou apenas de Elapatra, e o comunicou a Pramati. Pramati o confiou ao sábio Jatukarna, e ele o ensinou para muitas outras pessoas santas. Pela benção de Vasishta Pulastya, de acordo com outro manuscrito, ele veio ao meu conhecimento, e eu agora, Maitreya, o comuniquei fielmente a você. Você o ensinará, no fim da era Kali, para Samika. Quem ouve esse grande mistério que remove a contaminação da Kali, será livrado de todos os seus pecados. Aquele que o ouve diariamente se isenta de suas obrigações diárias para com antepassados, deuses, e homens. O grande e raramente atingível mérito que um homem adquire pela doação de uma vaca marrom, ele deriva de ouvir 10 capítulos desse Purana. Aquele que ouve o Purana inteiro, contemplando em sua mente a Shyuta, que é todas as coisas, e de quem todas as coisas são feitas, que é o esteio do mundo inteiro, o receptáculo do espírito, que é conhecimento, e que é para ser conhecido, que é sem início ou fim, e o benfeitor dos deuses, obtém, seguramente, a recompensa que acompanha a celebração ininterrompida do rito Asvameda. Aquele que lê e retém com fé esse Purana, no princípio, meio, e fim do qual é descrito o glorioso Achyuta, o Senhor do Universo em toda fase, o mestre de tudo que é estacionário ou móvel, composto de conhecimento espiritual, adquire tal pureza como não existe em nenhum mundo, o estado eterno de perfeição, que é Ari. O homem que fixa sua mente em Vishnu não vai para o inferno. Aquele que medita nele considera prazer celestial apenas como um impedimento. E aquele cuja mente e alma são permeadas por ele pensa pouco no mundo de Brahma, pois quando presente nas mentes daqueles cujos intelectos estão livres de mancha, ele confere a eles liberdade eterna. O que há de se admirar, portanto, que os pecados de alguém que repete o nome de Achyuta sejam eliminados. Não se deve ouvir a respeito daquele Ari, a quem aqueles dedicados às ações cultuam com sacrifícios continuamente como o Deus do sacrifício, a quem aqueles dedicados à meditação contemplam como primário e secundário, composto de espírito, por obter a quem o homem não é nascido, nem nutrido, nem sujeitado à morte, que é tudo o que é, e que não é, ou ambos causa e efeito. Que, como os progenitores, recebe as libações feitas para eles, que, como os deuses, aceita as oferendas endereçadas a eles. O ser glorioso que é sem início ou fim, cujo nome é Vaisvada, que é a residência de todo o poder espiritual, em quem os limites de coisas finitas não podem ser medidos, e que, quando ele entra no ouvido, destrói todo o pecado. Eu adoro a ele, aquele primeiro dos deuses, Purushottama, que é sem fim e sem começo, sem crescimento, sem decadência, sem morte, que é substância que não conhece mudança. Eu adoro aquele espírito sempre inesgotável,
que assumiu qualidades perceptíveis, que, embora um, tornou-se muitos, que, embora puro, tornou-se como se impuro, por aparecer em muitas várias formas, que é dotado de sabedoria divina, e é o autor da preservação de todas as criaturas. Eu adoro a Ele, que é a única essência e objeto unidos de sabedoria meditativa e virtude ativa, que é atento em proporcionar prazeres humanos, que é uno com as três qualidades, que, sem sofrer mudança, é a causa da evolução do mundo, que existe por sua própria essência, sempre isento de decadência. Eu constantemente adoro a Ele, que é intitulado céu, ar, fogo, água, terra e éter, que é um concessor de todos os objetos que dão satisfação aos sentidos, que beneficia a humanidade com os instrumentos de realização, que é perceptível, que é sutil, que é imperceptível, que é aquele ar não nascido, eterno, cuja forma é múltipla, e cuja essência é composta de natureza e espírito, dê a toda a humanidade aquele estado abençoado que não conhece nem nascimento nem decadência. Fim do Vishnu Purana.